Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Um Lugar Silencioso Dia 1, que é o terceiro da franquia e dirigido dessa vez pelo Michael Sarnowski. Antes, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder vídeo nenhum. Esse projeto traz personagens novos, mas ele também propõe uma mudança muito importante de cenário. Então, ao invés de uma cidadezinha, agora a gente se desloca para Nova York, que, segundo os letreiros iniciais, emite o ruído de um grito constante. Então, como permanecer em silêncio ao abrigo de monstros que se guiam apenas pela audição, num lugar com tantos ruídos? Esse é o desafio proposto agora. Além disso, é curioso que dessa vez a nossa personagem principal seja uma mulher um tanto solitária. Ela tem um câncer em fase terminal e, portanto, é alguém que não tem muito a perder. Ao contrário dos personagens anteriores que viviam em família, tinham que proteger a esposa, os filhos, aqui a gente não tem nada disso. Samira não vive com o marido, não é apaixonada por ninguém, não tem filhos, não tem pais idosos de quem cuidar. Logo, a nossa pergunta dessa vez seria qual que é a percepção de um apocalipse pelos olhos de alguém que já está próximo da morte. É muito interessante que a produção fique brincando o tempo inteiro com o possível status dessa mulher ao longo do filme. O primeiro, que parece o caminho mais óbvio, mais sentimental, seria tratá-la como vítima. Afinal, a gente tem uma mulher morrendo, que precisa de atenção, precisa de remédios constantes, e quando os monstros atacam e destroem a cidade, ela não teria acesso a esses medicamentos todos. Felizmente, os diretores e produtores evitam esse caminho, isso porque as dores dela não são super fortes, determinantes, ela dá um jeito de encontrar todos os remédios de que ela precisa, então o público nunca é convidado a ter pena dela. Esse não é um filme que explora a dor alheia para o entretenimento do público. A segunda possibilidade seria então de transformá-la numa heroína, isso porque em meio à cidade destruída, ela descobre duas criancinhas indefesas se abrigando embaixo de uma fonte. A gente fala, pronto, ela vai ser transformada numa mãe simbólica, ainda mais virtuosa. Também não é o que acontece, essa subtrama é facilmente descartada. Chegam então outras possibilidades, todas muito comuns dentro dos paradigmas hollywoodianos. O primeiro seria da salvação pelo amor romântico, quando ela encontra outro homem que precisa formar laços nesse momento, mas a gente não vai enveredar por uma história de amor. A Samira poderia então se transformar numa grande sobrevivente, uma mulher de habilidades especiais. Essa mulher muito cínica e amarga parece que vai se redimir pela religião, quando ela literalmente é acolhida no interior de uma igreja. Para nossa sorte, nenhum desses dois caminhos muito fáceis vai vingar. Ela não tem nenhum dote específico para lidar com essa situação, ela não se prova mais virtuosa ou corajosa que nenhuma outra pessoa, e os roteiristas que demonstram muito prazer em apontar essas possibilidades também se divertem bastante em afastá-las da trama. A principal surpresa vem do fato de que esse gênero da catástrofe ou da distopia costuma servir como uma grande analogia dos problemas sociais. Nesses filmes sobre vírus disseminados numa sociedade, gases tóxicos ou monstros que afetam uma população, é muito comum encontrar os mais ricos abrigados nos seus bunkers particulares ou fazendo alianças com o exército que os protege enquanto exclui a sociedade mais pobre, mas aparentemente aqui o apocalipse é igualitário. A gente não vê uma diferença em termos de ataque ou de sofrimento entre classes sociais, entre raças ou gêneros diferentes. As pessoas que são salvas através de um navio não aparentam ter qualquer distinção entre elas. Isso porque, como a trama é vista pelo ponto de vista da Samira e a Samira não está misturada com o resto da sociedade, então o espectador também não enxerga possíveis distinções que existam em outros cantos de Nova York. E a decisão de situar essa trama em pouquíssimo tempo também retira do projeto essa necessidade de explicar de que maneira descobriram que eles só seguiam pelos sons, que remédio ou que alianças são feitas para eventualmente combater essas criaturas. Nada disso está em questão aqui. Por isso, Um Lugar Silencioso Dia 1 parece muito um filme pequeno, íntimo, que é uma raridade para uma produção de gênero e de ficção científica. Praticamente todas as grandes cenas de ação ou envolvendo efeitos visuais extravagantes aparecem ali nos trailers. A maior parte da trama se concentra de fato em laços de afeto formados entre a Samira e o Eric, interpretado pelo Joseph Quinn, que passa a seguir essa mulher quase como um cachorrinho perdido. Então, para fins de equilíbrio, enquanto a Lupita faz uma mulher muito dura, muito prática e embrutecida, o Joseph Quinn vai interpretar um homem frágil e choroso até demais. Ele tá com os olhos lacrimejando o tempo inteiro e ele tem crises de pânico cada vez que olha para as criaturas. Mas o principal ponto de conexão entre os dois vai acontecer nas relações com seus respectivos pais. Isso porque a Samira é uma artista, ela é uma poetisa, filha de um músico, e apenas no momento onde ela encontra o bar onde esse pai tocava que ela vai poder enfim se despedir e acertar as contas com esses laços paternos nunca muito bem resolvidos. O mesmo vale pro Eric, que só tá nos Estados Unidos a pedido do pai
que quer que ele se torne advogado. O personagem não tem muito interesse por essa profissão, mas ele vai por ser um cara mimado, aparentemente muito rico, e que sempre seguiu de maneira muito fiel os mandos do pai. Então ali, quando esses dois estão reunidos em silêncio, eles vão oferecer um dos momentos mais bonitos do filme, que não está relacionado a monstros ou explosões, e sim a um truque de mágicas. Quem assistir ao filme vai saber do que eu tô falando. E também, por se tratar de uma narrativa muito enxuta, muito pequena, a gente pode falar que a principal metáfora se encontra na tentativa da Samira de comer um pedaço de pizza. Essa é uma brincadeira entre os personagens, é claro, mas a gente mostra aqui para uma mulher que não tem nada a perder. O interesse dela reside apenas em encontrar uma pizzaria de que ela gosta muito e comer um último pedaço de pizza antes que o mundo acabe. Essa analogia é muito simples e é utilizada de maneira insistente até demais pelo roteiro, mas ela serve a trazer alguns momentos de humor, de leveza, para equilibrar com a atenção geral da situação. Outra forma de leveza vem do gato. A Samira sempre carrega um gatinho consigo através da cidade e o bicho se torna um personagem fundamental da narrativa. Ele inclusive vai fazer a ponte entre os dois personagens. A câmera acompanha o gatinho na rua, quando no único plano ele vai unir a Samira e descobrir pela primeira vez o Eric. Tá certo que esse gato não é nada verossímil, ele é o gato mais comportado do mundo inteiro. Ele nunca reclama de fome, nunca tenta fugir, nunca demonstra medo diante de monstros gigantescos ao seu lado, e ele nem mesmo mia. Quando a gente percebe que vai ter um animal na trama, a gente já pode antecipar que em algum momento esse animal vai miar enquanto todo mundo estiver silencioso e vai atrair os bichos. Mas não, esse gato apenas fica lá de maneira muito confortável, obedecendo aos personagens. Inclusive, eu fiquei muito surpreso de ver que o gato tem sido um dos principais motivos para o marketing do filme. Ao invés de sublinhar o fato de que essa é uma franquia já muito famosa e respeitada, ou que tem uma atriz excelente, vencedora do Oscar à frente da trama, os estúdios estão preferindo favorecer essa ideia de que temos um gatinho muito fofo, fazendo vários vídeos concentrados na figura do gato, mostrando quem são os gatos reais que o interpretaram por trás das câmeras e inclusive dizendo no spot, antecipando ao espectador que o gato provavelmente sobrevive, já sabendo que o público não pagaria o ingresso para ver um filme catástrofe sobre um gatinho que morre. Humanos, ok, gatos não. No final, o roteiro recorre a uma carta sentimental até demais e envolve frases péssimas como "obrigado por me ajudar a viver de novo". Mesmo assim, isso não retira os méritos de um ótimo apocalipse íntimo. A franquia Um Lugar Silencioso ainda tem servido especialmente para a gente testar dentro das ferramentas de Hollywood as maneiras de explorar o som para resolver conflitos, para apresentar personagens sem a necessidade de diálogos que normalmente seriam utilizados para explicar os dilemas. Por exemplo, rumo ao clímax, os dois personagens principais precisam tomar uma decisão e bolar um plano que é resolvido apenas através dos olhares, sem escreverem nada num bloquinho, sem sussurrarem. Somente pelas expressões deles a gente entende o que eles precisam fazer ali no momento chave. Isso é muito precioso dentro de uma indústria cada vez mais engessada por algumas explicações didáticas até demais. E a propósito de sons, claro, aqui a captação de som direto, a edição e a mixagem se divertem muito, porque existem inúmeras possibilidades, inclusive de romper com o real. Alguns sons aparentemente altos são diminuídos, enquanto outros serão aumentados até demais, de acordo com as conveniências do roteiro. Os passos muito barulhentos de uma multidão não atraem os bichos, nem uma fogueira gigantesca com o vento atiçando as labaredas, mas um pequeno objeto retirado de uma prateleira de vidro emite um som altíssimo. Claro que isso não é muito verossímil, mas corresponde às necessidades do diretor de brincar com a atenção e com as expectativas do público. De certo modo, Um Lugar Silencioso, dia 1, acerta ao perceber que esses novos filmes derivados ou continuações de uma mesma franquia, precisam ser menores ao invés de maiores ou mais espetaculares. Se essa fosse uma obra literária, ela não seria um romance, como provavelmente seriam os filmes anteriores, mas um conto, inclusive pela maneira como ele se encerra. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários o que você achou de Um Lugar Silencioso, dia 1. Siga o canal do Meio Amargo acima. Confira os textos que eu publico diariamente no meioamargo.com e também siga as redes sociais em @meioamargocine. Até a próxima!